Será que em algum momento realmente se teve a liberdade de ir e vir? E a coisa é tão louca, né, que algumas pessoas dizem que estão dispostas a perder a liberdade de ir e vir para manter a liberdade de ir e vir. Ou seja, eu quero a liberdade de ir e vir, mesmo que para isso eu preciso instaurar uma ditadura para ter a liberdade de ir e vir. Ou seja, é muito interessante isso, né? É muito interessante observar esses espasmos emocionais. Existem duas raízes para isso. A primeira é o tédio. Quando a vida ela é tediosa, né? Quando a vida ela é repleta de uma estrutura tediosa, minha vida é um tédio, nada acontece. É muito interessante eu me acoplar a uma teoria conspiratória, porque a vida ela deixa de ser tediosa de um instante para o outro. Eu olho para a minha vida e eu vejo que as coisas não têm muita perspectiva, eu não vejo futuro profissional, eu não vejo eu impactando, né, a existência de outras pessoas, eu não vejo eu envolvido em algo grandioso, né? Minha vida é um tédio. Então, como a minha vida é um tédio e as coisas são realmente muito paradas, eu preciso construir uma história mental, um diálogo interno, de que eu estou preso a uma teoria conspiratória que quer roubar a minha liberdade, quer roubar o meu direito de ir e vir, como se o meu ir e vir fosse algo realmente muito importante para a história humana. A maioria de nós não usa o ir e vir de uma maneira grandiosa, né? Ou seja, ir e vir na padaria não muda nada na história humana. Então, como as pessoas elas estão envolvidas dentro de uma estrutura tediosa, aderir à teoria conspiratória dá a ideia, num único instante, de que, olha, eu estou fazendo parte de algo grandioso. Existe uma força articulada do mal que está querendo me roubar alguma coisa. E eu sou extremamente especial porque eu tenho essa informação. Eu sou altamente especial porque eu tenho essa lucidez. E olha como eu sou especial, eu não só tenho essa lucidez de que existe uma força, um tentáculo do mal querendo tirar a minha liberdade, como eu estou te dando essa informação, eu estou difundindo o áudio do WhatsApp, eu estou difundindo o vídeo, né? Porque eu não só sou especial, porque eu estou do lado do bem, eu estou do lado da vítima, como eu sou bom, porque eu estou salvando um monte de gente no momento em que eu estou difundindo essa teoria, por mais absurda que ela seja. Mas mesmo absurda, ela me tira do meu tédio, ela me tira, né, de uma vida tediosa, ela me tira de uma vida sem graça, né? Eu usava a minha liberdade de ir e vir, eu ia na padaria, voltava, ia na casa de alguém, falava mal da vida dos outros, estava ali, né, correndo atrás, né, da mesma velha rotina, e de repente a vida se torna algo mágico. Diante de situações colapsantes na sociedade, né, na estrutura social, esse muitas vezes é um mecanismo de compensação, é um mecanismo de fuga, é um mecanismo de escape emocional. Então é preciso ter uma certa compaixão, né, em observar isso como um escape reativo a uma vida tediosa. E o que a gente tem que aprender com isso, né? A gente não precisa ficar preso numa vida tediosa, a gente pode realmente, não nas histórias que contamos na nossa cabeça, mas nós podemos realmente nos envolver em algo significativo. Podemos realmente nos envolver em algo singular na vida, realmente começarmos a construir algo que de fato faça diferença na vida das pessoas. Então, o primeiro motivo pelo qual essas coisas surgem é exatamente esse, né?
o resultado de uma vida tediosa, que é o que faz parte de muitos, né? E é por isso que essas teorias elas não precisam fazer muito sentido, né? Elas não precisam ter nenhuma orquestração lógica, né? Você, dentro do mesmo vídeo, do mesmo áudio, você vai ter o cientista da universidade, não sei o que, te fazendo uma denúncia seríssima, enfim, a NASA, a Terra plana, os extraterrestres, e tudo entra junto, né? O serviço secreto, não sei da onde, né? E tudo isso entra junto, né? E é claro, tem que ter os comunistas também, né? Tudo isso entra junto no mesmo rol e nada disso precisa fazer sentido, nada disso precisa ser pensado, refletido. Isso é o resultado também de uma construção social muito que se consolidou nos últimos tempos, que é o fato de ninguém acreditar mais em ninguém. Esse é o segundo motivo. As pessoas não acreditam mais umas nas outras. Isso é o resultado de uma formação social pautada no individualismo, no egocentrismo, no culto à própria imagem, na autossuficiência emocional. A gente vem sendo educado para se ver e se perceber como uma ilha isolada de todos, desde pequeno. Não existe uma educação sistêmica que faz com que a gente perceba que a nossa vida está atrelada a uma teia, a uma rede, a um emaranhado de interconexões. Até mesmo a espiritualidade, que era uma resistência à compreensão desse emaranhado, até ela cedeu nas últimas décadas ao individualismo, a ideia da minha realização, a minha iluminação, o meu Deus pessoal, o meu eu superior, o meu bem-estar, a minha qualidade de vida. Não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes, mas elas se tornaram predominantes às fraternidades. Elas se tornaram predominantes a uma educação, uma cultura que precisa fazer com que a gente se veja como comunidade, como integração, interconexão, codependência. Todas essas palavras caíram em desuso, até mesmo dentro da espiritualidade. E passou a predominar o autoconhecimento, a autossuficiência, a autorrealização, como sendo assim uma grande conquista da modernidade, construindo um modelo relacional onde ninguém precisa de ninguém. Eu não preciso de ninguém. E algumas pessoas apregoam isso como uma qualidade, uma virtude extraordinária. Ninguém precisar de ninguém é a cereja do bolo da modernidade. Mas abriu a porta para uma espécie de narcisismo. Um narcisismo ideológico que não se preocupa em construir vínculos, fraternidades e codependências. E dessa forma a sociedade ela vai minguando. E dessa forma a gente vai vivendo cada vez mais tedioso, e aí entra no primeiro motivo que eu falei, e a gente vai vivendo cada vez mais sozinho, isolado, e dentro de nossas histórias, e fora da realidade. Quanto mais na mente você está, quanto mais na narrativa das histórias que você conta na sua cabeça sobre a realidade, menos na realidade você está.
Quanto mais preso dentro das histórias, quanto mais preso dentro da mente, menos você se relaciona. Nos tornamos assim uma sociedade narcísica. Uma sociedade egocêntrica. E o resultado disso é que ninguém acredita em ninguém. Tudo é visto a partir da perspectiva da malícia. Você é desonesto, você vai me tirar alguma coisa até que se prove o contrário. E mesmo que se prove o contrário, ainda assim eu preciso ficar com o pé atrás em relação a você, porque eu tenho certeza que em algum momento você vai me ferir. Muitas relações se constroem dessa maneira. Muitas dessas relações se constroem dessa forma. Esse é o resultado da percepção humana atual. E não é pra gente ouvir isso e pensar em alguém que a gente sabe que é assim. É pra gente tentar identificar onde está isso dentro da gente. Por mais que você não se identifique com esse nicho, né, por mais que você não se identifique com todas essas coisas, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de estrutura. Eu estou falando de estrutura social. Eu estou falando de estrutura humana. Eu não estou falando de um grupo. Eu não estou falando de um tipo humano. Eu estou falando de uma estrutura ao qual todos nós estamos inseridos, e é claro que qualquer um de nós está dentro dessa, passa por essa frequência, alguns mais, outros menos. Nós precisamos resgatar os ideais coletivos, os ideais de codependência. Nós precisamos não ceder aos apelos bélicos da polarização. A polarização, ela te leva a um resultado devastador. O resultado devastador de achar que a sua vida será melhor se aquelas pessoas desaparecessem. E é aí que nascem os conflitos. Ninguém que entra dentro dessa perspectiva conflituosa, ninguém que entra nisso entra porque vê a si mesmo como mal. Ninguém acorda um dia e diz, eu acho que eu vou ser mal. Não. Você vai se tornando isso sem perceber. Você vai se tornando isso por uma boa razão. E quando a gente começa a prestar atenção, que há sempre uma boa razão para a gente fazer o que quer que seja. A mente tem essa habilidade de encontrar uma boa razão. Quando a gente percebe isso, a gente começa a perceber que é muito importante que a gente comece a olhar para as nossas boas razões. A gente está presenciando um momento crucial, onde a gente tem condição de olhar para isso. Sempre foi assim, mas a gente tem nesse momento como as emoções humanas sociais, elas estão se tornando cada vez mais caricatas, né, em razão da pressão que existe, a gente tem condição de olhar para isso. E se a gente não se tornar uma luz na escuridão, se a gente não se empenhar em modificar esses aspectos na nossa vida, na nossa existência, a gente vai ficar preso nesse mesmo jogo de guerra, de ódio. E pode ser um ódio tão infundado que pode ser o ódio por quem odeia. Eu odeio essas pessoas porque elas espalham o ódio.
Olha como a estupidez ela pode acometer qualquer um de nós. A gente precisa entender que foram séculos de investimento numa vida autossuficiente. Foram séculos de investimento na ideia de que você precisa, sozinho, se tornar feliz, pleno, realizado, próspero. De que a sua prosperidade, por exemplo, é resultado de seu próprio esforço individual. E nós não nos vemos, não nos percebemos mais como povo, como sociedade, como coexistência. Séculos sem investir em educação. Quando eu falo em educação, eu não falo em se formar numa faculdade. Educação é conceder a liberdade para pensar, para criar. Educação não é isso que há alguns séculos a gente tem visto. O que a gente tem visto nos meios acadêmicos, nos mais diversos meios acadêmicos, é assimilação e reprodução de conhecimento. Há pouco ou quase nenhum incentivo na reflexão crítica, na liberdade da reflexão crítica. Séculos sem investimento em educação de fato. E educação tem a ver com liberdade de expressão, não com decorar e reproduzir. Séculos sem educação, sem investimento na reflexão crítica, sem um incentivo às artes. Não a arte como entretenimento, porque a arte como entretenimento ela é válida, mas ela não é a pérola da arte, embora seja válida. Mas arte como provocação, arte como inteligência. Não investir nessas coisas, não apostar nessas coisas, criou essa sociedade narcísica, de repetidores de opinião, de repetidores de frase de efeito. De um fluxo desgovernado de histeria sobre todas as coisas. Essa sociedade, ela está agonizando. E quando eu falo da sociedade, eu não estou falando deles. Eu estou falando de nós. O fim dessa sociedade é a preparação para um recomeço. E todos nós precisamos nos preparar para esse recomeço. O novo homem, o novo ser humano, ele precisa adquirir inteligência sistêmica. Porque essa é a inteligência do futuro. Ainda não existem ideologias políticas e sociais que formem essa inteligência sistêmica. A inteligência da integração. O futuro da educação é a aplicação da inteligência sistêmica. O futuro da saúde social vem através da inteligência sistêmica.
transformar o nosso eu egoísta em consciência iluminadora, doadora, conectada com a integração de todos. Como eu posso produzir tenda do encontro? Como é que eu posso produzir conexão? Como é que eu posso compartilhar para o bem comum? Essa é a inteligência do futuro. Mas ela não virá porque alguém vai trazer ela para a gente. Ela não virá porque alguém vai nos liderar nessa direção. Ela virá através da ação de poucos. E quando eu digo a ação, porque ela precisa se transformar em ação e não apenas ideologia e não apenas discurso. Ela virá pela ação de poucos. Mas esses poucos, aos poucos, vão se tornando muitos. E esses poucos podem mudar a história humana. Porque se olharmos para a história humana, ela sempre foi modificada por poucos. E a minha sugestão é que cada um de vocês se coloque na condição desses poucos. Esses poucos que não cedem ao que está acontecendo. Entenda que cada um de vocês provavelmente defende um lado dessa moeda. Ninguém está ganhando nada com isso. O caos está ganhando cada vez mais espaço. O ódio vem ganhando cada vez mais espaço. A ruptura, a separação vem ganhando cada vez mais espaço. A ideia de que o mal é o outro vem ganhando cada vez mais espaço. E é claro que tudo isso com um bom motivo, uma boa justificativa lógica, ideológica, racional. Precisamos entender o que está por trás disso tudo. Precisamos entender o que todas essas situações estão nos trazendo como reflexão. E precisamos apresentar uma terceira margem nisso tudo. E a terceira margem é a consciência sistêmica, que é a consciência de como dentro da Cabala a gente vê o mundo, a sociedade e as interações. Eu não estou dizendo que a Cabala é o pensamento que vai representar a salvação disso tudo, porque a inteligência sistêmica ela está presente em muitas correntes e linhas de pensamento também. Existem muitas lideranças espirituais envolvidas nisso. Muitas lideranças espirituais empenhadas em pensar sistemicamente. Não apenas na Cabala, mas em muitos outros lugares. E essas pessoas, elas em algum momento se tornarão pessoas influentes. Em poucos, e esses poucos aos poucos se tornam muitos. É hora de acordar. É hora de despertar para essa consciência. É hora de despertar para essa renovação. É hora de entender que todas essas questões que estão afligindo a humanidade nesse momento dizem respeito a um renascimento. Dizem respeito à sua vida. Assuma o compromisso de deixar de ser parte do problema. E comece a apostar na possibilidade de se tornar parte da solução. Para isso você precisa se preparar. Para isso você precisa se estruturar. A Cabala ancestral ela é algo mais do que um saber espiritual. Nós pensamos em termos de coletividade, de estrutura,
de integração, de codependência. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos uns dos outros. Essa é a consciência que precisa nascer nesse momento. Não se trata de aprender mais um caminho espiritual. Você não precisa entrar numa tradição para aprender um caminho espiritual. Aprender um caminho espiritual, você pode começar a ler coisas na internet, você pode começar a ler livros. Mas isso não é espiritualidade. Espiritualidade é mudar a nossa forma de agir no mundo. É transformar a nossa forma de agir no mundo. A espiritualidade se expressa a partir dos gestos simples. De como é que eu posso ajudar a pessoa que está perto de mim. Como eu posso ser necessário na vida de outra pessoa. Há uma profunda relação entre esse estado narcísico que se predominou hoje no mundo e a solidão. Há uma profunda relação entre ceder a essa tentação das fake news, das teorias conspiratórias e solidão. Solidão não é você não ter ninguém do teu lado. Existem muitas pessoas que têm muita gente do lado, mas se sentem profundamente solitárias. E existem pessoas que estão sozinhas em casa nesse momento, e por algum tempo, e não se sentem nem um pouco solitárias. Solidão tem a ver com não se sentir necessário na vida do próximo, na vida do outro. Boa parte do tédio da sociedade e do mundo contemporâneo vem por conta dessa solidão. Eu não me sinto necessário, não me sinto importante na vida de ninguém. Ninguém precisa do que eu faço. O meu conselho é: faça-se necessário. Seja fundamental na vida do outro. Seja fundamental na vida do próximo. Seja necessário para um animal que seja. Seja necessário para o seu cachorro, para o seu gato, para as suas plantas. Seja necessário para os seus amigos. Seja necessário para os seus contatos no Facebook. Seja necessário para a pessoa que você ama. Seja necessário dentro de uma comunidade. Seja necessário para o seu vizinho. E aí a gente reduz drasticamente esse sentido de solidão e tédio que nos deixa tão vulneráveis ao ódio, à raiva e à reatividade, e a ver o outro como nosso inimigo. A gente perde a conexão com o sagrado quando a gente começa a se erguer contra o nosso irmão. Tanto que o texto bíblico coloca isso como a primeira grande questão. Caim e Abel. Quando eu ergo a minha ira contra o outro. E é claro que a gente sempre tem uma boa razão para fazer isso. Não caia nessa armadilha. Não gaste a energia que se tem gasto com o ódio justificável. Mas ao contrário, empenhe a energia em tornar-se necessário. Faça-se necessário. É isso que o mundo precisa nesse momento. É isso que a natureza nos ensina. Essa é a sabedoria que reside em toda a natureza. Se nós não tivéssemos a sabedoria escrita nos textos sagrados de nossa tradição, se nós não tivéssemos a Torá, o Pentateuco, o Kitauá, se nós não tivéssemos nada disso,
ou se por algum motivo tudo isso desaparecesse de um dia para o outro, toda a sabedoria espiritual que está nos textos sagrados poderia ser aprendida na natureza. E a natureza nos ensina que tudo é necessário. A natureza nos ensina conexão sistêmica, integração, codependência, conexão e compartilhamento. Todo esse caos que vivemos é a possibilidade de renascermos para isso. Isso não começa em instâncias superiores. Isso não começa fora. Isso começa aí dentro. Dentro de você. O bom disso tudo é que você não está sozinho. E cada vez existem mais pessoas dispostas a construir essa terceira margem, essa terceira possibilidade, para além de qualquer polaridade, para além de qualquer ódio justificado. E cada vez mais vão chegar pessoas. E cada vez mais nos tornaremos muitos. E cada vez mais pessoas estarão bebendo dessa fonte. E cada vez mais seremos uma luz na escuridão.